Boa noite a todos. Vamos cumprimentar todos os nossos companheiros do Centro Espírita Divino Mestre, os nossos simpatizantes, todos que estão assistindo essas palestras, hoje improvisado, nesse estudo improvisado, em razão dessa quarentena, contando aqui com a colaboração da Simone, da Maliel, vibração da Lígia, para esse estudo remoto, em razão dos problemas da quarentena que estão passando, das dificuldades que estamos passando. Então, cumprimento a todos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos protetores, aos amigos protetores do Centro Espírita Divino Mestre, a todos os nossos companheiros, rogando bênçãos a todos nós, que todos nós possamos contar com a paz de Jesus, com sua luz, com seu conforto, nesse momento tão difícil, tão especial que todos nós passamos. Que encha os nossos lares de paz, de fé, resignação, para que possamos cumprir com as nossas provas, com nossas expiações, nesse momento que passa o nosso planeta e notadamente o nosso país, o Brasil. Nós vamos falar um pouquinho hoje, nesse momento de epidemia, momento de transição planetária, momento de recomposição, de renovação, necessária a todos nós, essa reflexão que nós já vimos fazendo há algum tempo, de maneira particular e dentro do nosso recesso do lar. E eu quero hoje, nessa oportunidade que o Centro Espírita Divino Mestre nos dá, com a ideia, a coordenação da diretoria do centro, compartilhar essas reflexões que nós já vemos fazendo há algum tempo em casa, notadamente nesses dias que estão de recesso. E a conversa hoje será sobre a renovação a cada dia. E para falar de renovação, nesse momento tão especial, eu gostaria de iniciar a conversa com uma parábola de Jesus, para terminar com outra parábola de Jesus. Porque o Chico Xavier, quando alguém lhe dizia que a casa estava cheia, tinha muita gente na casa, dizia que as pessoas estavam com saudade de Jesus. E hoje, nos dias de hoje, de tudo que nós estamos passando, eu não tenho dúvida que nós estamos com saudade da presença de Jesus. Então, para começar, nós vamos começar com essa parábola muito conhecida de todos nós, que é a parábola da mulher adúltera, que todos nós já conhecemos. Contando rapidamente, para lembrar, quando Jesus estava em Jerusalém, vem algumas pessoas trazendo a mulher adúltera, apresenta a Jesus para que ele a condenasse a ser julgada e apedrejada. E é aquela história quando nós conhecemos que Jesus diz: jogue a primeira pedra quem não tiver pecado. Essa é a passagem do Evangelho de João. Mas a Amélia Rodrigues, num livro chamado No Caminho de Jesus, escrito por Divaldo Pereira Franco, ela, incumprida, ela aumenta e conta um pouco mais dessa passagem, que diz então que depois desse acontecimento, depois da mulher se retirar, mais tarde ela vem procurar Jesus, volta a procurar Jesus. E por que eu estou entoando essa passagem do livro lá da Amélia Rodrigues, que está lá no capítulo 15? Porque ali ela diz que cada um tem que cuidar de si. É momento de cuidado, que cada um tem que cuidar de si. Então conta a Amélia Rodrigues, de maneira até poética, que essa mulher adulta procura Jesus mais tarde
e vai contar para ele os motivos da traição, do adultério. Reporta-se as dificuldades da vida como tinha com o marido, etc. e tal. Mas Jesus diz a ela: olha, eu vejo que você não tem mais condição, por tudo que aconteceu, de continuar aqui em Jerusalém. É melhor você mudar de vida e mudar até de lugar. E a proposta de falar disso é para dizer que nós precisamos mudar às vezes. E nesse momento de epidemia, momento de dificuldade, que nós precisamos da nossa transformação moral, vem a calhar essa conversa e a outra que eu vou trazer ao final. Mas a conversa nossa hoje é renovação. E depois dessa introdução, lembrar que o apóstolo Paulo, no livro do Chico Xavier, psicografado, ditado por Emmanuel, diz, lá no livro Fonte Viva, que é muito conhecido de nós: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que vos proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E seguindo um pouquinho à frente, Emmanuel ainda diz: renovemos primeiro, por dentro, particularmente. A primeira renovação que nós vamos fazer é por dentro. E aí, vocês já vão observando que nós vamos falando da nossa reforma íntima, da nossa modificação moral. E aí eu trago desde já a primeira reflexão. Será que eu preciso renovar? Será que eu tenho necessidade de renovar? Se acredita que hoje não preciso de uma reforma, se eu acredito que eu não estou precisando de reforma, e há alguns que podem estar pensando desta forma, então a resposta está na própria Bíblia Sagrada, lá no Eclesiastes, que diz o quê? Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo tem seu tempo determinado para acontecer, o momento de amadurecimento. As transformações haverão de vir, porque a lei do progresso ela é inexorável. Hora ou outra, nós precisamos tomar o caminho certo. Há que se lembrar que da parábola do filho pródigo, que é uma parábola belíssima, onde se conta da viagem do filho que vivia na casa do pai, se distancia para viver por sua conta até o momento da sua transformação e o seu regresso. E aqui a literatura espírita é rica em dizer que todos nós somos, na verdade, filhos pródigos. Estamos retornando hoje para a casa do pai. E aí a segunda reflexão. É provável que já esteja pensando na renovação. É provável que todos nós, que somos filhos pródigos, já estejamos pensando na renovação. E se estamos pensando na renovação, então temos que trabalhar esse processo da renovação. E o Adenauer Novaes, nesse livro chamado Psicologia e Espiritualidade, ele fala que essa transformação é um processo. É um processo de renovação. É uma decisão interna de mudar face à necessidade de se desligar de situações e conflitos que não mais favorecem o crescimento pessoal. É a nossa busca pessoal, o nosso propósito, a pedagogia de Jesus, que Jesus, na sua pedagogia,
diz que todos nós buscamos, em verdade, a felicidade. A busca da perfeição moral. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que diz? O dever é, primeiramente, a obrigação moral diante de si mesmo. Depois, com relação aos outros. Nós já falamos. Primeiro é uma modificação particular, íntima. Depois, com relação aos outros. E não é novidade para ninguém. Porque a nossa missão, a nossa maior missão é a nossa transformação moral. É o nosso objetivo principal da nossa reencarnação. Hamed, também muito conhecido entre nós, no seu livro chamado Renovando Atitudes, ele diz: teu principal compromisso é contigo mesmo. O teu principal compromisso é contigo mesmo. A tua tarefa mais importante na Terra, para a qual estás preparado, é desenvolver individualmente no transcorrer da longa jornada evolutiva. Ou seja, a nossa proposta, o nosso objetivo, o projeto da nossa reencarnação é a nossa modificação moral. Voltar para o plano espiritual numa situação muito melhor do que chegamos. E como se faz isso? Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta do Espírito da Verdade é essa. Um sábio da antiguidade nos disse: conheça a ti mesmo. Nós sabemos quem é. O histórico, filósofo, ano 500, por volta do ano 500 antes de Cristo, se chamava Sócrates. E qual o meio de chegar a isso? Interrogue a sua consciência diariamente quanto às suas atitudes. O que eu fiz hoje? Está correto? Não está correto? O que eu preciso melhorar? Quais são as minhas mazelas? Quais são as minhas dificuldades? E tem mais, quer ver? Santo Agostinho veio esclarecer a forma da nossa modificação no Livro dos Espíritos. E ele conta seu próprio modo de fazer essa alteração. Fazer o que eu fazia. Quando eu vivi na Terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo: se não faltara algum dever, será que eu cumpri com todos os meus deveres naquele dia? Se eu não cumprir, vou tentar amanhã fazer melhor. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar, se ninguém tiver motivo para de mim reclamar, porque se tivesse alguma coisa errada. Para fazer a reforma íntima, eu não podia deixar esses rastros, eu tinha que melhorar. Isso está lá no Livro dos Espíritos. E o Charles Chaplin, que é interessante essa afirmação dele, porque tudo o que está por fazer, às vezes não ficamos adiando, deixando para trás. E às vezes não dá mais tempo. Né? E aí ele diz o seguinte: hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. Eu quero cumprir. E a história para nós, aqui espíritas, nós devemos lembrar que nós somos espíritas com compromisso, com projeto de reencarnação e com projeto de sermos completistas, cumprindo todas nossa tarefa. Às vezes não dá, às vezes a gente perde tempo e não faz. Por isso que o Charles Chaplin disse que levantava cedo pensando nos compromissos que teria que fazer. Água. Mas. Obrigado. Vou deixar aqui. Fica aí, irmão. Sabe onde derrubar?
ainda continuando, conhecimento de si mesmo. Há que se lembrar, como eu falei, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer olhar para alguém? Se eu fosse chamado hoje, teria que temer? E aí a gente lembra aquela passagem que a gente costuma dizer sempre: só tem medo de morrer quem não soube viver. Se souber saber viver, não precisa temer a morte e nem passar para o outro lado. E a busca dessa renovação, dessa modificação, nós podemos ter algumas dicas, mas uma delas é essa. Lá no livro da irmã de For, o processo da interiorização é aprender a convivência pacífica e amorável com nossas mazelas. É aprender que, ainda que tenhamos problemas, nós não podemos nos martirizar. Nós temos que continuar em frente. É aprender a conviver consigo mesmo, através de incursões educativas ao mundo íntimo, treinando o auto-amor, aprendendo a gostar de si próprio para amar tudo que existe em torno de nosso passo. Ou seja, primeiro precisamos gostar de nós, amar a nós mesmos, tornar-nos pessoas boas, para depois virar-se então para o lado de fora, para o lado externo e gostar de tudo que tem em torno. E essa reparação, como é que se procede? Como é que nós vamos fazer esse processo de reparação? O que é arrependimento? Arrependimento, segundo a origem do grego, chama-se metanoia, que quer dizer mudança de atitude. Que quer dizer mudança de atitude interior. Então nós vamos processar essa mudança de atitude. O Hamed ainda diz: quem assume seus erros, se responsabiliza por tudo que está vivendo, interior e exteriormente, traz consigo a maturidade da criatura sábia e sensata, que aprendeu a enxergar a vida com os olhos do discernimento. Está lá no livro Amadurecimento, e é o que nós buscamos, o nosso amadurecimento espiritual. Lembrando do livro Atitudes de Amor, do Bezerra de Menezes, que destaca os momentos espirituais, momento atual, momento de sentimento, momento de civilização, momento de humanização, que é o nosso momento. Passamos por essas dificuldades, certamente para que possamos realmente assentar nesse momento de humanização. No livro dos Espíritos, também fala do arrependimento, lá na pergunta entre 990 e 102. E aqui é interessante lembrar que o arrependimento pode ocorrer estando em espírito encarnado ou não. Olha só, encarnado ou não. Se está encarnado, é fácil. O seu desejo é o progresso. E se tiver tempo, reparar as faltas na mesma encarnação. Se está encarnado e começa o processo de arrependimento, está mais fácil, porque dá para correr atrás. E se não está encarnado? Se já desencarnou? Aí depende de como? Aí depende de uma nova reencarnação. Se o arrependimento acontece no estado de desencarnado, o espírito compreende as imperfeições que impedem a sua felicidade e busca uma nova existência para expiar as suas faltas. Por isso, é bom encontrar hoje e não esperar. Porque a reencarnação, como todos nós sabemos, tem fila. É 5 por 1, é 6 por 1. Nós precisamos entrar na fila. E aqui, estando encarnado, é muito mais fácil a reforma. E para esse processo de modificação, arrependimento, renovação, nós temos aqui 3 traços do arrependimento. O primeiro dele, para modificar, para renovar, é vontade, desejo da melhora. Você querer melhorar. O segundo, o esforço de superação. E o terceiro, o sentimento de culpa,
mas o sentimento de culpa que não pode martirizar. O sentimento de culpa não pode criar martírio, não pode criar dificuldades. E o esforço de superação, ele traz a reparação é a ação que promove o equilíbrio no processo de arrependimento. Não existe arrependimento real sem a reparação. Então precisa ter arrependimento, vontade para fazer a reparação. Porque no nosso meio espírita, não existe aquela absolvição sumária que a gente vê em outras religiões. Vai ser absolvido, vai ser tirado o pecado. Não. E também não tem condenação. Mas o nosso processo de melhora é sempre a reparação. Não basta dizer que está arrependido. É preciso arregaçar as mangas e aceitar as tarefas perante a lei maior. Mais uma reflexão. Espiritismo e renovação. O que se tem aqui? Allan Kardec diz: hoje todas as pessoas que almejam ser espíritas devem convencer-se de que a doutrina espírita veio cumprir a grandiosa missão de conduzir a humanidade à perfeição, que impulsiona o homem a amar o seu Criador, o seu Deus, a amar o seu Mestre, o seu Salvador, a amar o seu próximo e seus irmãos. Aí está a lição de Allan Kardec, pelo Espírito da Verdade. Ainda Allan Kardec: que importa crer na existência dos espíritos, que se essa crença não faz que aquele que a tem se torne uma pessoa melhor. E nós estamos falando de processo de renovação. Mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Isso está lá no Livro dos Médiuns. Jesus ainda ensinando: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 90 justos que não necessitam de arrependimento. E aí a bondade de Deus, a amorosidade de Jesus, contando, como eu falei, da volta do filho pródigo, aquele que estava perdido e retorna para a casa do pai, que é recebido com festas. E aí a gente fica pensando: mas como que eu vou fazer essa transformação? Que dificuldade essa reforma íntima? Que dificuldade eu me renovar inteiro? Tantas coisas, tantos males, como que eu faço isso? E aí nós temos essa resposta do Allan Kardec: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade e já nesta vida. Não precisa esperar ter felicidade na outra vida. Já começa agora, segundo a lição de Allan Kardec. Indo finalmente, encerrando essa rápida explanação, hoje nesse estudo improvisado, diante dos problemas que nós estamos passando, uma explanação rápida, falando de Jesus. Nesse momento, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelo que vos persegue. Isso porque a nossa transformação moral, a nossa modificação, a nossa cura, nesse momento que passamos, é a cura moral, é a transformação moral. Nós estamos vendo as doenças, mas as doenças nada mais são do que o reflexo da nossa vibração, do nosso pensamento, do nosso estado de espírito. Nós vamos nos curar e precisamos nos curar por dentro. E Jesus falou para a mulher adúltera e vai falar mais para frente na nova passagem que eu vou dizer. São Jerônimo, o que ele conta para nós? Se nós queremos nos renovar, queremos fazer a nossa reforma íntima,
queremos passar para um novo processo de modificação, começa a ser agora o que você será daqui em diante. E essa passagem, que é a outra que eu falei, que é a última que eu fazia, do Evangelho de Jesus, a cura do cego de Bartimeu, também chamada a cura do cego de Jericó. Essa passagem, eu destaco 2 pontos belíssimos que eu gosto muito. Conta-se que Jesus passava por Jericó e a multidão o envolvia e o cego de Bartimeu gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi. E, como acontecia sempre, as pessoas não deixavam que o cego se aproximasse de Jesus. Até que Jesus ouve o cego e determinou que trouxesse o cego. O cego estava sentado. Tiraram ele do chão e trouxeram até Jesus. Aí Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Essa primeira reflexão que se faz, que eu costumo sempre dizer, que Jesus também permita e nos possibilite, principalmente nesse momento crucial que nós passamos, que nós possamos entender o que estamos passando. Que nós tenhamos olho para ver. Essa é a primeira reflexão que eu tiro dessa passagem de Jesus. A segunda é que quando o cego se vê curado, Jesus diz a ele: está curado, mas não volte para a sua aldeia. E aí o cego, como todos nós, ficou perplexo. Como que uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, acabava de retomar a visão, não voltaria para o lugar que ele morava, o pequeno lugar que ele morava? Como não retornaria para a sua aldeia? Mas Jesus não estava impedindo que ele voltasse para o lugar onde vivia. Jesus, quando dizia aldeia, não volte para a mesma vida, pelos mesmos deslizes, pelos mesmos problemas, renove, mude de vida, altere o seu pensamento para não recair na doença de novo. Vamos mudar a atitude, vamos renovar, vamos ser melhor a cada dia. Vamos alterar a nossa forma para sermos mais felizes, para adentrar na pedagogia de Jesus, que a pedagogia de Jesus é sermos felizes sempre. Jesus dizia: vinde a mim, o meu jugo é suave. Vinde a mim, venha para a minha lei, que você será feliz. Com essas considerações, eu termino e agradeço muito a atenção de todos os nossos companheiros. Para encerrar, fazendo a nossa prece final, pedindo então a Jesus, aos nossos mentores, nossos anjos de guarda, aos nossos companheiros, mentores, protetores lá da nossa casa, Centro Espírita Divino Mestre, Dr. Jacques, Dr. Murilo, todos os médicos que trabalham, que nós possamos fazer uma vibração com todas essas entidades maravilhosas que trabalham associadas conosco, para que possam ter a energia suficiente emanada conosco, encarnados, para trabalhar esse problema tão grave que todos nós passamos, esse vírus, essa dificuldade que passamos, essa nova, enfim, que nós possamos ter um planeta mais livre de problemas, principalmente a nossa casa. Que a paz do Mestre ilumine a todos nós e nos proteja, e que nós tenhamos fé e força e resignação para passar por que nós estamos passando hoje. Que assim seja.